simplesmente abriu a Bíblia, foi ler uma parte do texto sagrado e ali teve a sua alma confrontada e confortada da inspiração divina. E depois vamos falar sobre a inerrância, sobre a infalibilidade das Escrituras, e é por causa disso, porque não tem contrariedade na Bíblia Sagrada. E a inspiração da Bíblia ela é única. Por quê? Porque é o único livro que de fato e de verdade foi inspirado pelo Espírito Santo. Toda honra, toda glória ao Senhor. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Que bênção ter cada um dos irmãos aqui conosco nesta noite, para aprendermos um pouco mais. Os irmãos podem tomar assento. Como bem falou o pastor Daniel, né, esse seminário de interpretação bíblica foi uma preocupação nossa, né, no departamento de ensino. E quando conversávamos sobre como fazer, né, como seria a grade curricular desse seminário, né, no decorrer dos dias, né, um desafio de segunda a sexta, né, nós sabemos que não é fácil, né, a vida é corrida, mas não estamos aqui, né, para podermos ajustar algumas coisas quanto à comunidade apenas dos santos. Nós estamos aqui para tratar de uma verdade eterna, né, de como interpretarmos aquilo que o Senhor nos deixou como uma bússola, como um mapa, né, da nossa salvação, né? Então, uma semana, né, nesse estudo bíblico, os irmãos no final podem ter certeza, vai ser de muito valor, né, porque vai nos trazer clareza, né? Talvez alguns aqui possam dizer, não, mas isso eu já estudei, eu já fiz algum curso nessa área, mas meus irmãos, é muito bom relançarmos algumas bases, relembrarmos juntos, discutirmos algumas regrinhas básicas de interpretação bíblica, relembrarmos da importância da Bíblia e o quão perigoso é não considerarmos algumas verdades sobre a Bíblia, né? E nesse intuito, em primeiro lugar, queria que os irmãos abrissem comigo as suas Bíblias, estudo bíblico, né? Abrissem as suas Bíblias em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. E como estava dizendo, quando estávamos conversando sobre a questão da grade curricular, nós chegamos nesse consenso, né? Antes de falarmos da interpretação ou da arte da interpretação bíblica em toda a sua gama, né, do assunto, nós achamos importante falarmos primeiro de bibliologia, né? Porque a interpretação da Bíblia, precisamos entender um pouco mais de o que é a Bíblia, o quão importante é a Bíblia para nós, como ela foi formada, como que se chegou, né, nessa quantidade de livros que compõem a Bíblia Sagrada, e por isso nós julgamos importante assim, primeiro, bibliologia, um panorama histórico, né, da interpretação bíblica, hermenêutica, exegese e homilética. Texto bíblico, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Versículo 17. Para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Glória a Deus. Esse é o versículo que embasa, na verdade, todo o nosso estudo, né? Todo o nosso seminário, digamos assim. E meus amados, dando início então à noite de hoje, vamos ver panorama de bibliologia. Os irmãos que puderam imprimir, né? Eu prefiro, né, imprimir, mas os que não puderam, não tiveram tempo hábil ou optaram por acompanhar no smartphone, acompanhem comigo, tá? Ali logo na introdução deste primeiro tema, eu coloquei uma frase, né? Uma frase de um escritor, que diz assim, ó: não tente
tornar a Bíblia importante. Ela já é importante em si mesma. Uma frase tão curta, mas que traz uma verdade tão grande, gigantesca, para a nossa fé. Hoje nós olhando a internet e diversas igrejas e ensinamentos que nós vemos por aí, nós vemos muitas pessoas trazendo talvez para si a responsabilidade de defender a palavra de Deus, ou de alguma maneira querer trazer argumentos para tornar a palavra de Deus importante, ou apontar a palavra de Deus como uma das colunas importantes da igreja, quando na verdade isso é mera perca de tempo. Porque quando nós entendemos que a palavra de Deus, ela é importante em si própria, né? Porque nós vamos ver no decorrer do estudo que ela não apenas contém a palavra de Deus, a Bíblia não contém apenas a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus em sua totalidade. Ela aberta ou ela fechada, nós considerando ela ou não considerando, ela é a palavra de Deus, e ela tem a sua importância, né? A igreja não a tem como importante porque criou a Bíblia. Na verdade, a Bíblia está acima da igreja. A igreja deve estar sujeita à verdade bíblica, não a algumas verdades contidas na Bíblia, mas a toda verdade bíblica. Amém? Então, partindo ali para o primeiro tópico, vamos falar um pouco da autoria divino-humana da Bíblia, né? Por que divino-humana? Porque nós entendemos que quem escreveu a Bíblia? Quem escreveu a Bíblia foram homens inspirados por Deus, né? Quando nós estudamos um pouco sobre a história do cânon sagrado, e quando nós simplesmente vamos lá no índice de nossas Bíblias, nós vamos ver que tem ali arrolados, alguns levam um nome específico, como Deuteronômio, Gênesis, mas quando a gente vai consultar quem escreveu, nós vemos que foi quem? A grande maioria atribui ao próprio Moisés, né? E é até um conceito entre muitos teólogos. Mas o que eu quero dizer? Fora alguns livros que têm algum nome que não é propriamente do autor, tem muitos livros que levam o nome do próprio autor. E quando a gente estuda isso, nós vemos que nós encontramos, né, na verdade, cerca de 40 escritores da Bíblia Sagrada. Em torno de 40 pessoas que foram usadas para escrever o texto sagrado. Mas não eram 40 cabeças distintas, não eram 40 pensamentos distintos, porque embora nós encontremos mais ou aproximadamente 40 escritores, nós só vamos encontrar um autor, que é quem? O Espírito Santo de Deus, né? Ou seja, cerca de 40 escritores, mas apenas um autor, né? E por isso que nós falamos a autoria divino-humana da Bíblia. Por quê? Porque teve a mão de um homem escrevendo, mas a inspiração de um único Deus inspirando estes homens para escrever o texto sagrado. Amém até aqui? Dentro dessa autoria divino-humana, nós também podemos notar, através da história, que a Bíblia, ou todo o cânon sagrado, desde o Antigo Testamento, desde Gênesis, ou até mesmo Jó, como muitos consideram ser o primeiro escrito, ou o mais antigo, né? Mas de Gênesis a Apocalipse, tem aí um espaço de tempo de aproximadamente 1.600 anos. Ou seja, 16 séculos. É bastante tempo, né? Dentro deste tempo, nós também podemos notar, isso vai ser visto um pouco mais na hermenêutica e na exegese, né? Mas só para lançar uma noçãozinha, né? Dentro desses 1.600 anos, ela não foi toda escrita em uma única língua. Ela foi escrita em hebraico, aramaico e no grego koiné, né? Línguas mortas, né? Que já não se fala mais
né? Nós temos a escrita dela, né? Línguas que expressavam a realidade cultural da época e vários outros aspectos, né, que novamente eu digo, vai ser falado nos próximos dias, né, nas matérias específicas disso, mas só para os irmãos terem uma noção. Amém até aqui? Então, depois de vermos a autoria divina-humana da Bíblia, vamos falar um pouco sobre a Bíblia como literatura, né, porque é um texto, né? Ela é um texto composto de palavras, de frases, né, de dissertações, né, um texto com contexto, com narrativa, né, então ali tem histórias, tem narrações, enfim, tem vários contos, tem várias... É um texto como, né, olhando friamente, é uma literatura. Né, e eu até coloquei uma frase ali também de Thomas Brown, não sei se é assim exatamente, mas vamos falar só apenas o Thomas, né? Diz assim: a palavra de Deus, pois, é o que creio serem as sagradas escrituras. Fossem apenas obra do homem, seria mais singular e sublime desde o primeiro instante da criação. Ora, o que esse homem quis dizer nessa frase? Uma verdade. Se fôssemos, quando a gente olha para a Bíblia, ele diz, olha, eu considero a Bíblia a palavra de Deus. Ela é a palavra de Deus. Se fosse apenas obra do homem, ela ainda assim seria de suma importância, porque ela é a mais singular e sublime obra do homem, desde toda a criação, pois contém verdades eternas, né? Mais para frente nós vamos ver um pouco da importância, né, da palavra de Deus quanto literatura, né, o quanto ela foi e tem sido até hoje importante, não só para a igreja, não só no âmbito religioso, da instituição religiosa, mas também no âmbito da sociedade, do mundo em si. Nós vamos ver que a Bíblia Sagrada, ela tem a sua autoridade, a sua influência, não somente entre nós que a cremos e a colocamos como nossa única regra de fé e prática, mas também rege sobre o mundo que está a par de Deus e que não a considera assim, mas que de certa forma é influenciado pela palavra de Deus. Amém? Dentro dessa questão da literatura, né, nós podemos analisar a questão quanto a posição liberal, né? Sobre a posição liberal da palavra de Deus. Mas como assim liberal? Ou seja, tem a posição liberal, a posição neo-ortodoxa e a posição conservadora, ou seja, a forma de considerar a Bíblia. Ela realmente é a palavra de Deus? Ou ela apenas contém a palavra de Deus? Ou ela só se torna a palavra de Deus a partir do momento em que eu leio ela e que ela tem algum efeito sobre a minha vida? E agora? O que fazemos diante dessas perguntas? O que fazemos diante dessas afirmações? A palavra de Deus é o que de fato, dentre essas afirmações e perguntas, né? Sobre a questão da posição liberal, nós nos deparamos com o racionalismo, né? O que é o racionalismo? O racionalismo, ele vem racionalizar o pensamento sobre a Bíblia, né? Vai fazer com que os teólogos, que na verdade teólogos todos nós somos, né? Estamos pensando em Deus, logo estamos fazendo o quê? Teologia. Então teólogos todos somos, né? Então o racionalismo, ele faz com que o teólogo analise a palavra de Deus só à luz do quê? Da razão. As coisas têm que fazer um sentido, obrigatoriamente, né? E dentro desse racionalismo, né, dentro da posição liberal e do racionalismo, nós vamos ver que a Bíblia, eles vão dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, mas não é de pleno a palavra de Deus. Por quê? Porque alguns vão dizer que para considerar, né, que a Bíblia seja de fato plenamente a palavra de Deus,
teria que excluir o quê? Os mitos, algumas narrativas, algumas histórias, por exemplo, como acreditar na história de Sansão pela razão? Como acreditar na história de Davi pela razão? Não há como, né? Como ler, né, Gênesis 1 pela razão? Então o racionalismo, ele vai dizer, olha, a Bíblia contém a palavra de Deus. Algumas partes do texto sagrado é a palavra de Deus, mas nem tudo, né? Olha o perigo do racionalismo. Porque se nós pensarmos assim, o que acontece? Nós já colocamos em dúvida a palavra de Deus. Porque se ela contém, mas não é de total, então tudo já, só aí a autoridade dela já se abala, minimamente, vamos dizer assim, né? Porque aí ela já se torna errônea, aí ela já se torna falível, aí já não dá para confiar de um todo, né? Então é perigoso, né? É perigoso. E essa questão do racionalismo, irmãos, ele é extremamente perigoso, porque é exatamente este pensamento que tem invadido, né, as faculdades, que tem invadido, né, a academia, digamos assim, não a academia de fazer força, né, mas a academia de estudo. Né? E tem invadido e tem tomado lugar, porque a fala é bonita, porque a fala deles se coloca na razão, na intelectualidade, na filosofia, sabe, no analisar das coisas. Nisto creio, está vendo, é assim. Então, e isso tem muito a ver também com o ego. Aquilo que eu consigo formalizar, aquilo que eu consigo estruturar, isso pode ser crido, aquilo que foge isso, que exige da fé, não, isso já não é mais. Então o racionalismo é extremamente perigoso, né? Realmente não tem como explanar tudo. Vamos dar uma acelerada aqui. Depois da posição liberal, nós temos a posição neo-ortodoxa, né, que é o quê? É como se fosse um outro extremo, né? Enquanto a posição liberal ela vai dizer que a Bíblia contém a palavra de Deus, já a posição neo-ortodoxa ela vai dizer que a Bíblia é a boca de Deus, mas quando? Quando aberta. Ou seja, quem nunca ouviu aquela frase, né? Olha, a Bíblia fechada é como um livro qualquer em uma biblioteca qualquer. Mas a Bíblia aberta é a boca de Deus falando. Quem olha essa frase de primeira mão parece, poxa, legal, parece ser verdade, né? Mas irmãos, pode procurar que nas letras miúdas está escrito lá, o escritor, o assinado, capiroto. É uma realidade. Porque o que acontece? A Bíblia só é a palavra de Deus aberta quando faz efeito na minha vida. Irmãos, eu posso viver a par da palavra de Deus, ela continua sendo a palavra de Deus. Por quê? Porque eu posso viver uma vida inteira não querendo abrir a Bíblia para não ficar exposto às verdades dela, e no final disso eu posso ir para o inferno. Sabe por quê? Porque mesmo que eu nunca tenha aberto a verdade vai se cumprir na minha vida. É muito perigoso. Isso é sorrateiro, né? Já a posição conservadora, irmãos, vamos então para o que presta. A posição conservadora vai dizer que a palavra, ela é, de fato, a palavra de Deus. Vai dizer que a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Colocamos ela no lugar que ela tem de estar, como sendo a suprema, inquestionável regra de fé e prática nossa. A Bíblia, ela não é uma produção sagrada da igreja, como por exemplo no catolicismo, a Bíblia ela é considerada como um amuleto sagrado, ela tem lá a sua importância, mas ela está, por exemplo, abaixo do Papa, porque sobre o entendimento deles, a Bíblia, ela é fruto da igreja, e não a igreja fruto da Bíblia.
o que quando nós vamos estudar e vamos ver as verdades bíblicas, isso é mentira. A igreja está sujeita à Bíblia. A igreja só pode ser uma igreja saudável se ela for à luz da Bíblia Sagrada. Então, só isso já é prova imediata de que a autoridade da Bíblia está acima da instituição igreja. Porque mesmo nós, irmãos, se nós não estivermos à luz da palavra, nós não conseguimos ser cristãos como Deus espera que sejamos. Então, como pode a igreja estar acima da Bíblia, sendo que a igreja é conduzida pelo homem? Não há como, né? Por quê? Porque o homem é falho, embora nós estejamos sob a influência do Espírito Santo, né? Mas a Bíblia Sagrada, ela é inspirada por Deus, né? Amém até aqui? Vamos então para a necessidade da Bíblia Sagrada. Coloquei ali outra frase, né? Diz assim: arranhe a superfície das Escrituras, onde quiser, e você descobrirá uma fatia de vida. Olha só, isso é uma verdade. Quem nunca aqui, irmãos, teve talvez em um momento, sabe, uma manhã, abriu a Bíblia Sagrada com um coração, sei lá, um pouco angustiado. Eu não estou aqui dizendo, né, que é só para ler a Bíblia ou fazendo uma apologia de que a única função da Bíblia é nos dar, sabe, um ânimo. Não, não é isso. Mas quem aqui nunca esteve num dia sombrio da vida, de lutas, e simplesmente abriu a Bíblia, foi ler uma parte do texto sagrado e ali teve a sua alma confrontada e confortada e animada. Às vezes até um texto de correção traz alegria à nossa alma, sabe por quê? Porque o texto sagrado não é apenas uma bela literatura, não é apenas uma grande literatura, ela não apenas contém sábias palavras, mas ela é a verdade que fala com a nossa alma. Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. Nenhuma outra literatura, em qualquer biblioteca que for, em qualquer geração que for, por qualquer mente iluminada que seja que escreveu, nenhuma outra literatura tem este poder, nenhuma outra literatura é vida, ou pode gerar vida, né? Tanto é que a palavra de Deus vai dizer que a fé, ela vem do ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, né? Somente a palavra de Deus tem poder de fazer isso, de gerar fé. Qualquer outra literatura pode gerar crença, pode gerar crendice, pode gerar credo, mas fé, somente a palavra de Deus pode. Amém? Dentro da necessidade da Bíblia, nós vemos 3 aspectos, né? A necessidade espiritual, necessidade moral e necessidade histórica, né? Dentro da necessidade espiritual, nós vemos, como foi dito agora há pouco, né, que outro livro é capaz de gerar vida eterna. Qual outro livro tem essa capacidade? Nenhum outro livro, como nós lemos, né, no versículo que abriu este estudo bíblico, toda a palavra é divinamente inspirada. No final das contas, para quê? Para que todo homem possa ser apresentado apto diante do Senhor. É só a palavra de Deus que pode transformar as nossas vidas, é só a palavra de Deus que pode gerar vida em nós, é só a palavra de Deus que tem o poder de falar verdades ao nosso ser e nos fazer ser regenerados. É só a palavra de Deus, né? Então, essa é uma necessidade espiritual, né? Em segundo momento, ela tem uma necessidade moral. Como foi dito antes, olha, tem a questão dos códigos e constituições de várias nações, os 10 mandamentos. Meus irmãos, nós estamos no Brasil. Quantos 1000 quilômetros longe do espaço geográfico e de tempo que foi escrita a Bíblia Sagrada. E hoje, no século 21, nós temos uma Constituição que a base dela
é regida pelos 10 mandamentos. Vá por quase que a totalidade das nações, e você vai ver que lá o que rege a base é os 10 mandamentos. Então ela tem uma necessidade moral, uma necessidade ética, não só para a igreja, mas para todo mundo, né? Para o mundo inteiro. Dentro disso, nós vemos que nós até podemos buscar na história que existem códigos, existem leis, conjuntos de regras até mais antigos do que a Bíblia. Mas sabe o que aconteceu com eles? Foram considerados obsoletos. Foram considerados ultrapassados. Sabe por quê? Porque só tem uma literatura que foi feita uma expressão específica. É a palavra de Deus. Passarão céus e terra, mas a palavra do Senhor não passará. Amém? E depois também tem a necessidade histórica, né? Quando nós lemos a Bíblia Sagrada e quando nós analisamos em paralelo a história da humanidade, nós vamos nos deparar com uma questão. Deus estava, esteve e está no controle de todas as coisas. E a Bíblia nos prova isso, né? Que a todo momento Deus esteve, está e estará no controle de todas as coisas. Diversas vezes, né, analisamos Torre de Babel, analisamos a época de Noé, sabe quantos feitos? Analisamos a própria vinda do Senhor Jesus Cristo no ápice dos tempos. Tudo foi perfeito e perfeitamente registrado, né? Então a Bíblia Sagrada, ela tem a sua necessidade espiritual, moral e histórica. Mas como foi dito, né? Agora vamos entrar na formação do cânon, né? Nós vamos ver o que é isso, cânon, né? Que palavra é essa do cânon, né? Mas antes disso nós precisamos falar sobre algum conceito, né? E tem a frase de Norman Geisler que diz assim: os livros da Bíblia não são considerados oriundos de Deus por se haver descoberto neles algum valor. São valiosos porque provieram de Deus. Ou seja, o que quer dizer isso? Que os livros que foram considerados canônicos ou que entraram para fazer parte da Bíblia, que Bíblia significa, né? Coleção de livros, né? Conjunto de livros. Os livros que foram considerados inspirados por Deus não são assim tratados porque uma série de irmãos entendidos, eruditos, sábios consideraram. Não, é diferente. Foi-se reconhecido porque de fato os livros são inspirados por Deus. Ou seja, o sentido é contrário, não é porque passou em um crivo do homem, é porque o homem se rendeu às verdades daquele livro, né? Então, só isso já quebra também um paradigma que se tem, né, sobre a questão da formação da Bíblia ou da constituição da Bíblia, né? Mas então, sobre a canonização, né, dos livros. O que é canonização? É tornar santo, né? A canonização é o que foi tornado santo. E quando a gente estuda para saber como foi feito isso, nós vamos ver que os pais da igreja, né, os membros da igreja primitiva, eles seguiram os mesmos aspectos, as mesmas regras que os irmãos, os rabinos de Israel, seguiram para a confecção do cânon do Antigo Testamento, né? Então nada foi inventado, né? Nada foi tido por uma regra nova, né? Foi seguido o que de fato devia ser seguido, né? E cânon, o que é cânon? Cânon, ele tem também uma expressão, uma explicação que é considerado como vara de medir, ou seja, há critérios, né? Há algum critério para que um texto, não um texto, mas um livro,
né? Porque não foram textos separadamente, tirado uma frase daqui, um texto de lá, não. Foram livros, foram cartas inteiras que passaram pelo crivo do cânon e foram canonizados ou foram considerados inspirados. Considerados não, né? Diferente, é reconhecidos, né? Porque não foram considerados conforme o critério humano, foram reconhecidos conforme era evidente a inspiração de Deus. E nisso, os livros que nós temos em nossa Bíblia hoje são considerados, assim como tem alguns livros que são chamados de apócrifos. Por quê? Porque não foram reconhecidos como inspirados, por falta de concordância, né? por falhas, né? doutrinárias, falhas de diversas esferas, digamos assim, né? E como foi estabelecido o cânon bíblico? Primeiro, foi feito um exame do texto, né? Foi examinado o texto bíblico, conforme as promessas de Deus. E tudo não foi examinado conforme, por exemplo, um núcleo de irmãos que tinham uma fé, que procuraram texto para defender a fé que já tinham, não. Foi examinado à luz dos escritos que já se tinha, porque olha só até uma diferença ou uma especificidade do Antigo Testamento, né? O Antigo Testamento, boa parte dele foi o quê? Registros de profecias, ou seja, ali não passa nem pelo pensamento ou pela cultura do escritor, porque ele apenas diz, assim diz o Senhor, e começa a escrever. Ou seja, quem está falando é o próprio Deus. Então, no crivo dessas profecias passou o cânon sagrado, né? Então, de quem eram as regras? A grosso modo, do próprio Deus. Do próprio Deus eram as regras para se chegar, né, na determinação se era sagrado ou não, se era inspirado ou não. Um segundo era o exame do escritor. Quem escreveu? Qual é a conduta de quem escreveu? Qual é a história de quem escreveu? Que proximidade? Porque o que eram considerado, por exemplo, no Novo Testamento? Era discípulo de Jesus? Era um dos apóstolos? Teve convivência com os apóstolos? Né? Dentre esse, por exemplo, Lucas, chamado o médico amado, tinha proximidade com os apóstolos. Nós vamos ver, por exemplo, Tiago, né? Era irmão de Jesus. Então, estas coisas, esses aspectos, eles foram de fato, seriamente. Por exemplo, Tiago e Judas, que eram irmãos uterinos do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, 2 livros que nós encontramos na Bíblia Sagrada, não é de qualquer escritor. Eram irmãos de sangue, né, de Jesus, né, filhos de Maria. Então, os autores da Bíblia também não foi achado um escrito lá no Monte Ararat, enterrado, sabe? Não, peraí. Quem escreveu? Qual era a proximidade? Qual de fato era a importância dessa pessoa? Por exemplo, Paulo. Poxa, Paulo, todos nós conhecemos, está nas cartas a história dele, pelo próprio Senhor Jesus, né, como ele mesmo disse, chamado como apóstolo, como um filho fora de tempo, mas foi chamado pelo próprio Senhor Jesus, né? Por isso que alguns escritos que depois, futuramente, uma parte da igreja romana, né, eles quiseram introduzir novos livros, e por que não foram incluídos? Por que nós não consideramos? Por exemplo, se pegar a Bíblia católica e a Bíblia protestante, nós vamos ver que a Bíblia católica tem alguns livros a mais. E por que nós não consideramos? Não é porque nós não queremos ou porque temos alguma rebeldia, não. É porque quando a gente vai analisar, tem erros grotescos, tem erros gramaticais, sabe? O Espírito Santo vai ter erro gramatical. Não tem. Não passa
crivo sagrado, por isso não pode ser canonizado, por isso não pode ser considerado inspirado, até porque ali tem doutrinas que davam base para algumas más condutas daquela igreja na época, mas que ia de encontro, que ia ao contrário de outras doutrinas que faziam parte do cânon sagrado. Então, o que acontece? Como pode uma doutrina bíblica se confrontar com outra? Não tem como. Até porque isso é uma das maravilhas da Bíblia Sagrada. Em torno de 40 escritores, num período de aproximadamente 1.600 anos, com culturas diferentes, num tempo, espaço histórico, geográfico diferente, e que não há conflito. E que não há um escreveu, o outro desdisse. Um escreveu, o outro contrariou. Não existe, isso é zero. É zero. Não vai encontrar na Bíblia Sagrada contradições. Por isso que nós vamos avançar, né? E vamos depois ver a questão da inspiração divina, né? Da inspiração divina, e depois vamos falar sobre a inerrância, sobre a infalibilidade das Escrituras, e é por causa disso, porque não tem contrariedade na Bíblia Sagrada. Amém até aqui? Então, irmãos, vamos falar agora sobre a inspiração divina da Bíblia Sagrada. Eu estou precisando acelerar um pouco, porque é humanamente impossível falar tudo de bibliologia num curto espaço de tempo, né? Mas vamos lá. E lembrando que tudo isso é para lançar base, né, do tema central do nosso seminário, que é a interpretação bíblica. Então, hoje nós estamos lançando sobre a importância da Bíblia e sobre aquilo que vai embasar a interpretação. Amém? Então, eu coloquei ali uma frase de Matt Wayne, né, que diz assim: as palavras das Escrituras devem ser consideradas palavras do Espírito Santo. Meus irmãos, isso é extremamente importante quando a gente vai ler a Bíblia. Porque quando a gente vai ler a Bíblia, a gente não pode chegar diante da Bíblia e pensar, não, olha o que essa mente iluminada descobriu, olha o que essa mente iluminada, ou olha que grande QI, né, digamos assim, tinha este homem que escreveu essa verdade. Não. Foi um homem que escreveu. Mas foi o Espírito Santo quem inspirou, né? E essa questão da inspiração, ela é algo que nós devemos considerar, que nós devemos procurar entender, porque a inspiração é como se fosse o seguinte: o homem quem escreveu, mas foi Deus, o Espírito Santo, né? Até a palavra inspirar significa trazer ar aos pulmões, ou seja, o Espírito Santo trouxe o conhecimento ao escritor, e usou do quê? Por isso que nós vemos digitais dos escritores no texto sagrado. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não possuiu ninguém. Em nenhum momento da história nós vemos o nosso Deus possuindo alguém. Como o próprio pastor Daniel falou, e o Espírito Santo vos lembrará, vos trará à memória aquilo que vocês viram e ouviram, né? Por isso que o pregador, ele tem que o quê? Tem que estudar. Não basta só orar. Não basta só jejuar e achar que vai chegar num púlpito e o Espírito Santo vai... eu vou abrir minha boca e vai ser o Espírito Santo falando. O Espírito Santo vai falar do Diário Gaúcho, vai falar do futebol. Se tu não estudar a palavra de Deus, o que o Espírito Santo vai te usar para falar? Não tem. O Espírito Santo vai nos trazer à memória aquilo que nós vimos e ouvimos. Então, qual é o papel do pregador? Qual é o nosso papel? Até mesmo, a gente fala pregador, parece que dá um sentido só do púlpito, né? Não, somos pregadores quando estamos pregando dentro de casa. Somos pregadores quando estamos pregando no trabalho. Somos pregadores quando estamos evangelizando, seja onde estivermos. Somos pregadores, apregoadores do Evangelho do Senhor. Mas como que a gente quer convencer pessoas, na boa maneira de se falar, convencer, porque quem convence é o Espírito Santo, mas como queremos pregar a palavra de uma maneira eficaz, se nós não lemos a palavra,
se nós não procuramos interpretar a palavra corretamente, né? Então isso é muito importante. E dentro dessa questão da inspiração, nós tem alguns conceitos, né? Primeiro, a inspiração verbal e plenária da palavra de Deus, da Bíblia. Por que verbal e plenária? Plenária por quê? Porque nós cremos que toda a Bíblia, todo o texto bíblico, todos os livros que contém na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela é inspirada por Deus. Então é plenária, plenamente, sem exceção. Não, esse livro aqui não é tão inspirado. Talvez alguns, quando vão ler Filemão, dizem, puxa vida, um escravo que... Não, é inspirado por Deus. E ali tem verdades eternas, né? Inclusive, o nosso pastor, um tempo atrás, pregou sobre... Não é Filemão, é Filemão, né? Então, em primeiro lugar, essa inspiração ela é plenária porque é plena. E é verbal por quê? Porque nós cremos que foi palavra por palavra. O Espírito Santo, ele inspirou. Embora quando o Espírito Santo inspirou, né, o pensamento, a ideia bíblica, o Espírito Santo coletou no entendimento, digamos assim, né, vamos ilustrar um pouco aqui. O Espírito Santo, ele usou daquilo que estava no disco rígido, na memória dos irmãos que escreveram a Bíblia, buscou as palavras, o conhecimento. Por isso que quando nós vamos ver na Bíblia Sagrada, muitos ensinos, eles são comparados à lida no campo. Foi uma estratégia tanto de Deus para que o homem pudesse entender algumas coisas, como também foi as ferramentas, as informações que o Espírito Santo pôde usar do conhecimento que aqueles homens tinham, entendeu? Mas a ideia, como o pastor Daniel falou aqui também, logo na abertura, o que importa é o que a Bíblia quer dizer, e não tão somente o que está escrito ali friamente, né? Até porque quando nós vamos, isso vai ser mais assunto de hermenêutica e exegese, né? Nós vamos ver que a Bíblia, ela num total, pode-se dizer que 80% dela é literal, e 20% alegórica, né? Enfim, a menos quando se chega em Apocalipse, né, irmãos? Que daí dá para inverter isso tudo. Ela é 80% alegórica e, olha, menos do que 20% literal. Ó, Apocalipse, puxa o freio. Espera aí, calma, Apocalipse é uma literatura diferente. Amém até aqui? Então, nós cremos que a Bíblia, ela é inspirada verbal e plenariamente pelo Espírito Santo. E a inspiração da Bíblia, ela é única. Por quê? Porque é o único livro que, de fato e de verdade, foi inspirado pelo Espírito Santo. Às vezes nós encontramos, até mesmo ali, na biblioteca da nossa igreja, tem livros que a gente olha assim, meu Deus, esse autor aqui, que inteligência, que QI, que habilidade com as palavras, mas não passa disso. Não foi inspirado. Talvez ele até teve uma inspiração de um conceito geral, mas a construção daquela literatura é de responsabilidade do escritor. O único livro verdadeiramente inspirado por Deus é a Bíblia Sagrada. E ele é único nisso. Amém? E tem evidências da inspiração divina, né? Temos diversas evidências, né? Por exemplo, a influência na vida do ser humano é uma evidência da inspiração divina. A minha vida, pode-se dizer que 100% das vidas que estão aqui foram transformadas pelo quê? Pela influência da palavra de Deus. Isso pode-se dizer que é a maior evidência de que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Também tem a influência na história da humanidade, né? Por exemplo, qual a evidência na história da humanidade? Quantas profecias ditas lá na antiguidade se fizeram verdade? Esses cumprimentos de profecias também são evidências da inspiração da palavra de Deus. Depois nós também temos a influência na vida moral da humanidade. A humanidade toda, como nós já falamos aqui, quantos códigos, quantas constituições nacionais são influenciadas pelo quê? Pela Bíblia. Por conceitos da palavra de Deus. Não matarás, não roubarás, sabe?
várias coisas, várias normas, várias regras, enfim. A Bíblia Sagrada, ela tem a sua influência, tem a sua comprovação da sua inspiração em várias evidências. Amém? Então vamos para a inerrância da Bíblia Sagrada. John Wesley falou o seguinte: se há algum erro na Bíblia, então pode haver 1000 erros. Se há uma falsidade sequer naquele livro, ele não proveio da verdade. Sabe, irmãos, quando a gente trata das coisas de Deus e da palavra de Deus, tem que ser nesse tom mesmo. Porque a palavra de Deus, ela é inegociável. Porque a partir do momento que a gente duvida de uma coisinha, então todo o resto pode ser duvidado. É como John Wesley falou: se há algum erro na Bíblia, então há 1000. Se há alguma falsidade, então ele não proveio da verdade. Porque, irmãos, se tem algum erro na Bíblia e nós a consideramos ela inspirada por Deus, então Deus erra. E a Bíblia diz que Deus não erra. E o Deus que nós servimos é um Deus que não erra. Se a Bíblia contém alguma falsidade, então não veio de Deus, porque Deus é a verdade. Então, de fato e de verdade, a Bíblia ela é inerrante, ela não erra, né? E nessa questão de inerrância, o século XX, o século passado, ele foi um século que pode ser chamado que o século do grande debate teológico quanto a essa questão da inerrância bíblica, né? Porque o que acontece? Foi um século onde teve muitas descobertas científicas, onde o racionalismo se fez muito presente na faculdade, na academia. Então, muitos vieram, até mesmo muitos teólogos, né, ditos teólogos, vieram questionar verdades bíblicas. Então foi necessário. Em 1978, teve a famosa Declaração de Chicago, que diz assim, olha só o que disse: foi necessário emitir uma declaração, né? Não, e eu volto a dizer, não para defender a Bíblia, porque ela já é importante em si só. Ela não precisa ser defendida. Na verdade, essas declarações, esses concílios, toda vez foi para o quê? Para afastar a loucura da cabeça do homem. Não que a Bíblia dependa, porque se qualquer um que vá ler a palavra vai ver que ela é clara, ela é simples, ela não deixa dúvidas. Então, qual é o problema da Bíblia? A Bíblia não tem problema, o problema é o homem. E quando eu digo homem, eu falo homem e mulher. Quando eu falo homem, é a humanidade. Sempre que nós falarmos homem, é a humanidade, tá? Então, a Declaração de Chicago dizia assim: a autoridade das Escrituras é a chave para a igreja cristã em todos os séculos. A autoridade é a chave da igreja. Nós precisamos respeitar a autoridade bíblica, que ela está acima de qualquer pensamento humanista, porque ela traz verdades eternas. Não importa o que nós pensamos como certo ou errado, o que seria melhor para a humanidade, está na Bíblia, tem que ser respeitado. Amém? Aqueles que professam a sua fé em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor são intimados a mostrar a realidade do seu discipulado através da humildade para com o seu mestre. Ou seja, nós somos intimados a demonstrar, a mostrar a realidade da Bíblia Sagrada pela obediência à palavra, obediência ao nosso mestre. Nós somos intimados. O reconhecimento inquestionável e irrestrito das Sagradas Escrituras é essencial para a completa compreensão e confissão da sua autoridade. Ou seja, o reconhecimento, né, de que as Sagradas Escrituras é a palavra de Deus, isso é inegociável, é inquestionável, é irrestrito, para que nós possamos respeitar a sua autoridade. Amém? O tempo se vai e é inimigo nosso. Vamos
Dentro dessa questão da inerrância, tem a questão da coerência, né? Quando nós vemos, por que coerência? Porque ela é coerente filosoficamente. A inerrância da Bíblia é coerente filosoficamente, é coerente dentro da ciência e é coerente dentro da arqueologia. Não vai dar tempo de expor tudo isso, mas vamos resumir no seguinte: toda vez que um grande cientista acha que sabe alguma coisa de ciência, ele quer questionar a Deus. Mas toda vez que um verdadeiro cientista resolve se aprofundar na ciência, ele não consegue negar a Deus e as verdades da Bíblia Sagrada. Amém? É a verdade. Doa quem doer, como diz o outro. Então, e a questão da inerrância também é uma questão de fé e bom senso. Por quê? Porque independente de pensamento filosófico, independente de descobertas ou cogitações científicas, independente de qualquer descoberta arqueológica, a Bíblia Sagrada, como verdade eterna, ela está acima de qualquer coisa. Está acima de tudo. Porque a Bíblia não diz respeito, ela não rege só sobre coisas que aconteceu na história. A Bíblia está antes de tudo. Basta nós olharmos o capítulo 1 de João. No princípio ele era o Verbo, e o Verbo estava com Deus. Nós vamos olhar o capítulo 1 de Gênesis. Deus criou todas as coisas do nada. Então, irmãos, a Bíblia está acima de qualquer pensamento, de qualquer conceito, e nós dizemos isso que é uma questão de fé e bom senso, porque até mesmo algumas áreas da ciência que querem contestar a Bíblia, nem ciência são. Quer um exemplo? A evolução. A evolução não é ciência. A evolução é uma teoria. Ela não conseguiu nem provar para si própria que é ciência e quer questionar a palavra de Deus. Enquanto teoria não é ciência, não é lei. Porque não pode ser provada, ela não consegue se provar a próprio, que é colocar em xeque outra área. Pode pegar qualquer área que questiona a Bíblia Sagrada, vai ver a veracidade dessa própria área. Vai ver a fundamentação desse pensamento filosófico e tu não vai achar nada além de loucuras e incoerências. Não vai. Amém até aqui? Então a inerrância da Bíblia ela é absoluta. E nós encontramos testemunhos no Antigo Testamento, como foi dito antes, que várias passagens dão veracidade quanto à inerrância da Bíblia. Por quê? Porque várias passagens bíblicas, várias profecias começam como: assim diz o Senhor. Tem isso na palavra? É ponto pacífico. É inquestionável. Se Deus disse, irmãos, Ele é inerrante. Porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Deus não falha. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. O nosso Deus é todo poderoso. Nele não há mentira. Ele não é o detentor da verdade. Ele não é uma grande verdade. Ele não fala apenas verdade. O nosso Deus é a verdade. Portanto, nele não há falsidade, nele não há falibilidade, nele não há errância. O nosso Deus é perfeito. Logo, a sua palavra e tudo que provém dele, perfeito é. Amém? Glória a Deus. Quero só ler uma última coisa com os irmãos quanto a essa questão de inerrância. Fugiu daqui. Bom. Aqui, olha uma frase de Spurgeon. É só para a gente encerrar essa parte de inerrância e também já partir para o encerramento. Olha só o que Spurgeon disse. Deus escreve com uma pena que nunca borra. Sabe o que isso significa? Que Deus não escreve, puxa vida, borrou. Vazou a caneta. Ah, não, peraí, vamos corrigir aqui, vamos fazer de novo, deu errado, mas não.
a caneta de Deus, a pena de Deus, nunca borra. Ele fala com uma língua que nunca erra. E ele age com uma mão que nunca falha. Então a pena de Deus nunca borra. A língua de Deus nunca erra. E a mão de Deus nunca falha. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. Amém até aqui? Vamos então para a infalibilidade da Bíblia. Tem uma frase de... Melhor não falar esse nome. Foi o Henry. Há apenas uma única coisa realmente inevitável. Que coisa é essa? É necessário que as Escrituras se cumpram. De todas as verdades, de todos os tempos, de todas as crenças, de todas as vontades que o ser humano pode ter, só tem uma coisa que realmente é inevitável. Para a tristeza de uns, até os horóscopos erram. Só uma brincadeira, tá, irmãos? Mas uma coisa é certa e inevitável: a palavra de Deus, ela vai se cumprir. Porque se Deus prometeu, Ele é fiel e poderoso para cumprir. Porque se Ele começou a boa obra, Ele é poderoso para completá-la. Se Ele prometeu, Ele cumpre. Como foi dito, Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Então a Bíblia, ela é infalível. Teriam outras coisas para falar sobre a infalibilidade, mas isso já é o suficiente, né? Caminhando para o encerramento, vamos falar sobre a clareza da Bíblia, né? E tem uma frase que eu coloquei no polígrafo que diz assim: a clareza da Bíblia é uma de suas principais características, através da qual se torna ela plenamente inteligíveis aos que se dispõem a examiná-la com um coração reto, humilde e predisposto a aceitá-la como a inspirada, infalível e inerrante palavra de Deus. O que isso significa? Olha, irmãos, a Bíblia, ela diz que nós devemos inculcar em nossos filhos a palavra de Deus. Se a Bíblia diz que nós devemos inculcar os nossos filhos a palavra de Deus, e a Bíblia também nos diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho, então se os nossos filhos podem compreender a palavra de Deus, como é que a gente não pode compreender? A Bíblia é clara, irmãos. Basta nós nos colocarmos diante dela, quando formos interpretar a Bíblia, com o coração como? Reto. Reto por quê? Não procurando argumentos para defender o que a gente já acredita. Humilde, porque reconhecendo que nós não sabemos. Nós não sabemos tudo. Nunca vamos saber tudo. Nunca, é impossível. É humanamente impossível saber tudo. A nossa natureza caída, jamais, né? E predisposto a aceitar. E por que ela é tão clara? Porque por mais que pareça obscuro, difícil para nós temos muito, entre aspas, tá? Um baita de um bom colírio, chamado Espírito Santo de Deus. Porque a Bíblia, ela também tem um aspecto diferente de qualquer outra literatura de todos os tempos. É o único livro que nós podemos ler na presença do seu autor. Nós podemos ler a Bíblia, né, clamando pelo auxílio do autor, que é o Espírito Santo de Deus, e que Ele é bondoso, e Ele nos explica, Ele nos ensina. Não é verdade? Glória a Deus. Então, para encerrar, que o tempo foi, a supremacia da Bíblia em matéria de fé e prática. Tem uma frase diz assim: a autoridade da Bíblia não provém da capacidade de seus autores humanos, mas do caráter do seu autor. Então, por isso que ela é suprema. Não por conta da capacidade dos seus autores, de quanto eles eram bons literariamente, em expressar ideias, em trazer conceitos, mas por conta do caráter do verdadeiro autor, e o autor é Deus, né? E a completude da Bíblia.
A Bíblia contém todas as palavras. Isso, olha como é importante, isso aqui é extremamente importante. A Bíblia contém todas as palavras divinas que Deus quis dar ao seu povo em cada estágio da história da redenção, e que hoje contém todas as palavras de Deus que precisamos para a salvação. Para que de maneira perfeita nele possamos confiar e a ele obedecer. O que isso quer dizer? Meus irmãos, não precisamos ter nenhum livro, nenhum conjunto de regras ou credos para nos auxiliar, porque a Bíblia não diz, não, ela é completa em si. Então a Bíblia, ela é inerrante, ela é inspirada por Deus, ela é inerrante, ela é infalível, ela é clara e ela é plena em tudo o que Deus quis nos ensinar, em tudo que nós precisamos de instrução para sermos bons cristãos e alcançarmos a salvação. Ela tem todo o conhecimento completo. Toda vez que alguém quiser te apresentar um livro auxiliar, não, para tu ser salvo, tu lê a Bíblia e tu segue mais esse conjuntinho de regra aqui. A Bíblia diz, se algum anjo do céu vier acrescentar alguma coisa, considere anátema, amaldiçoado. Lá em Apocalipse 22, 18 a 21, vai dizer que aquele que acrescentar um tio à palavra de Deus, esse será amaldiçoado e trará sobre si todas as maldições deste livro. Amém, meus irmãos? Então a Bíblia, ela é inspirada por Deus, indubitavelmente. Ela é inerrante, infalível, clara, suprema e completa em si própria. Amém? Glória a Deus, muito obrigado pela presença dos irmãos. Quero convidar o pastor Daniel para encerrar a noite de hoje. E quero agradecer a presença de todos os irmãos, viu? Glória a Deus. Que momento.